Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre caixas de areia, né? Nós vamos continuar falando sobre caixas de areia. Tem muito assunto, então aí a aula vai ser um pouquinho mais acelerada do que o convencional, tá? Eu deixei aqui, pessoal, na tela no Google a pesquisa sobre curvas de nível, tá? Apenas para mostrar para vocês alguns exemplos quando a gente tem a necessidade então de criar ondulações lá nos nossos projetos ou no terreno, tá? Então eu coloquei algumas imagens aqui para vocês entenderem, tá, o conceito, tá? Obviamente que eu não vou explicar aí sobre topografia, nada disso, é apenas aí conceitos mais básicos para você entender e depois aplicar lá nas ferramentas dentro do SketchUp, tá? Então vamos lá. A gente sabe, pessoal, que os terrenos eles possuem opções, vamos dizer assim, irregulares, tá? Os terrenos eles não são perfeitamente planos, 100% planos. Então olha só, essa foto aqui demonstra que nós temos então as ondulações, nós temos vales, ou seja, cumes de montanhas, outras planícies. Então tem uma variação muito grande dos terrenos, ou obviamente, né, também de todo o bairro. E nessa foto está bem exemplificada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essas linhas passando, pessoal? Isso aqui é como se você tivesse fatias de todo o, podemos dizer assim, a parte de todo o terreno, né? Ali, né, geográfica de todo o terreno. E essas fatias, pessoal, ou essas pequenas linhas que vocês estão vendo, são então aí as curvas de nível. Isso daqui são feitos, pessoal, através de estudos de topografia, tá? São empresas que fazem isso. E aí geram documentos, como por exemplo esse daqui, ó. Tá? Então você tem um arquivo que mostra, ó, por exemplo, partes azuis aqui, ó, são partes mais baixas, vai chegando para o verde, vai subindo, e partes mais altas, ó, são essas que estão em vermelho. Tá, aí vamos supor que a pessoa comprou então um lote nesse pedaço da montanha. Então nesse pedaço da montanha aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai comprar um lote, obviamente o lote é retangular, e dentro do seu lote vai estar passando então, ó, estas linhas que são as curvas de nível. Aí essas curvas de níveis possuem cotas de altura, tá bom? Então, basicamente é isso, ó, até essa outra foto exemplifica legal. Aqui, ó, você tem a montanha olhando de cima, e aí as cotas, ó, e aí depois você tem o perfil da montanha, ó, mostrando então lá a altura e os cumes da montanha, tá? Então eu quis mostrar isso para vocês porque a gente tem essas irregularidades nos terrenos, ó. Uma outra foto interessante, ó, que dá para você ver as diferenças e até as cotas até chegar lá em cima, tá bom? Bom, sabendo disso, o que acontece? Geralmente, você recebe um documento desse em DWG, ou de AutoCAD convencional, ou de AutoCAD Civil 3D. Tá? Vou fazer um exemplo muito simples aqui na tela, tá, pessoal? Para que vocês entendam. Ó, vou fazer aqui uma linha e vamos supor, então, que o nosso terreno, vou ligar aqui, não vou nem ligar, vou deixar um terreno um pouquinho tortinho mesmo assim. Ó. Vamos dizer assim que o nosso terreno, ele tenha, sei lá, 15 de frente, ó, 15, e que ele tenha 30 de fundos. Vamos colocar aqui, ó. Vou ligar o F8. 30, tá? E aí, nessa outra posição, ele também não é perfeitamente retangular, tá? Não está perfeitamente em esquadro, ó. Então, aqui é o nosso terreno. E vamos dizer, então, que dentro desse terreno passa, então, as respectivas curvas de nível. Então, eu tenho uma ferramenta aqui no AutoCAD chamada Spline. E então, eu vou replicar aquela linha, tá? Olha lá, então... Você vai receber um documento muito parecido com isso daqui, ó, que já vai vir então com estas linhas, ó. Vou fazer bastante aqui para ficar bem legal nossa malha lá no SketchUp, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Aí passa assim. Vamos fazer outra aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho mais suave. Vamos dizer que aqui nos fundos a gente tem então uma assim agora, ó. Tá? E tá passando pela divisa do terreno, tá bom? Tô fazendo um exemplo um pouquinho mais rápido, mas é um documento muito parecido com isso que vocês possam vir a receber da empresa ou através de um estudo mesmo que você fez lá do local, tá? E essa passa só aqui na ponta. Opa, não fez?
Isso. Então, o que acontece? Ó, nós estamos olhando, então, o terreno de cima, mas nós sabemos, então, que essas linhas possuem alturas. Então, eu vou colocar aqui no AutoCAD em 3D, pessoal, para a gente fazer isso daqui. Ó. Eu estou agora ó, com o AutoCAD em 3D, tá bom? Então, vamos imaginar ó, que essa minha linha aqui, ó, deixa eu colocar uma altura para ela, pessoal. Para isso, eu vou habilitar aqui as ferramentas de 3D. Deixa eu só vir aqui, ó. Modelagem 3D. E vou colocar a alça de movimento, tá? Ó, meta alça de movimento, deslocamento, tá? Então, vejam só, eu vou clicar aqui nessa linha, tá? Não está aparecendo a alça de movimento, pessoal, deixa eu ver, às vezes ela fica... Deixa eu colocar aqui, de rotação, escala... Essa aqui, né, deslocamento. Bom, ele não está entendendo o 3D aqui, porque possivelmente deve ser apenas uma linha, né? Bom, mas a gente movimenta ela aqui, ó, eu vou colocar ela para o alto, ó, literalmente para o alto. Deixa eu ver aqui se ela está indo para o alto ou está indo para trás. Aparentemente está indo para trás, né? Ah, já entendi, pessoal. A gente tem que vir aqui, ó, a estrutura de arame e mudar para o modo conceitual. Isso, agora sim aparece a meta alça. Então, eu vou colocar lá para o alto, ó, tá? Tá literalmente indo para o alto, pessoal, ó. Ó, a linha está indo para cima, tá? Vamos colocar aqui aproximadamente 1,30 m. Vamos dizer que essa outra aqui, ó, vou selecionar essa outra, subir um pouquinho mais, opa, só essa, ó. Essa subiu um pouquinho mais, essa, ao invés de subir, desceu, esta subiu, e aí vocês vão ter um documento, pessoal, assim, ó. Deixa eu só terminar aqui, e aí eu mostro para vocês, ó. Obviamente que eu estou fazendo aqui bem simplificado, tá, pessoal? Um documento como esse é muito mais complexo, às vezes tem centenas ou milhares de linhas aí, tá? Mas de fato, olha lá, você olhando o terreno tá assim, normal, mas você olhando ele de lado, você vai ver que as linhas estão flutuando, ó. Literalmente, tá bom? Olha lá. Aí nós vamos salvar esse arquivo, então, como um arquivo DWG, vou colocar aqui olhando superior. Vou vir aqui em arquivo, salvar como. Aqui, ó, salvar como. Vou salvar, então, dentro da pasta 41. Muito bem, já coloquei aqui, ó, vou entrar dentro da pasta. E vou colocar, então, ó, exemplo de terreno, tá? Isso. Salvar em uma versão 2010, clico em salvar. Então, tá aí dentro da pasta. Então, vou voltar lá para o SketchUp. Aqui dentro do SketchUp, pessoal, como você já sabe, né? Olha lá, vem aqui em arquivo. Importar, já coloquei aqui na tela, ó, tema da aula 41, tá aqui, ó, como extensão DWG, clico aqui em importar, tá? Ele vem importar para nós como um grupo, ó, ficou bem afastado porque eu fiz longe lá da origem, né? Vamos colocar para cá. Isso, olha lá. Então a gente tem esse objeto, ó, olha lá, que é o nosso terreno trazido em DWG, e ele já vem então com aquelas respectivas alturas, tá ok? Então aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar esse objeto, que é um grupo, nós vamos desassociar, para explodir, para virar linhas soltas, ó. Ficou tudo pedacinhos de linhas, né? Bom, aí nós vamos fazer assim, ó, nós vamos vir aqui, ó, com o comando retângulo e vamos gerar então uma face do nosso terreno, tá? Ele está um pouquinho irregular, então a gente faz aqui, ó, as linhas, né, ó. Ok, então gerou lá a face, ó, do nosso terreno, tá? E aqui as linhas, então, como eu comentei, ficaram tudo pedacinhos soltos. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai dar 3 cliques na linha, ó, 3 cliques e transformar em um grupo, ó. 3 cliques, Alt G, 3 cliques, Alt G, 3 cliques, Alt G, vamos transformar todas já? Ó, Alt G, tem uma lá para baixo, Alt G, Alt G, tá? Se no clique que você der pegar também o terreno, pessoal, tem que desmarcar o terreno, tá? Olha lá, então tá tudo em grupo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai literalmente estampar. Ó, a gente clica aqui, ó, em projetar nessa ferramenta, clicamos na linha e depois a gente clica no terreno. Então ele vai estampando lá embaixo, ó. Clica aqui, clica lá embaixo. Clica aqui, clica lá embaixo, tá? Olha lá. Então a gente fez lá as nossas linhas de projeção. Aqui tá embaixo ele faz então para cima também.
ou vice-versa. Olha lá, então a gente tem lá agora o nosso terreno, ó, com as faces separadas, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai pegar essas faces aqui, ó, empurrar e vai encostar na respectiva linha. Olha lá, tá bom? Aí você vai ter então uma variação das alturas que você tem, ó, do seu terreno também, tá bom? Olha lá. Essa daqui já ficou um pouquinho mais baixa. Aí essa daqui também mais baixa. Essa ficou para baixo, literalmente, ó. Observem que dessa forma ele vai ficar bem irregular, tá, pessoal? Possivelmente aqui, ó, vai dar algum problema. Deixa eu ver se não vai afetar nós, ó, tá? E essa daqui sobe e essa sobe, ó. Tá bom? Ó, olha lá, o terreno então praticamente aqui, ó, ele vai descendo, tem um buracão aqui, depois ele sobe, tá bom? Muito bem, agora, pessoal, o que a gente faz? A gente seleciona então lá as faces, ó, com dois cliques, 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 dois cliques. Ah, ficou faltando essa daqui, pessoal. Deixa eu só subir ela e fazer ela assim, um pouquinho mais alta. Isso. Então, reiterando, ó, dois cliques aqui. Então, dessa forma, você vai gerar então, aquela malha irregular que eu comentei com vocês na outra aula, tá? Possivelmente aqui vai dar um erro, pessoal, ó. Tá? A gente vê direitinho. Então, eu clico aqui na ferramenta. É isso mesmo que eu imaginei, ó. Ele não respeitou a face que desceu aqui, ó. Tá bom? Possivelmente porque a face estava invertida. Deixa eu só analisar direitinho e eu já falo para vocês. Ah, pessoal, já entendi aqui, ó. O que está acontecendo? Na hora que a gente pega, ó, essa face aqui, ó, e aí a gente pega essa outra, o que acontece? E esta, né, ele está gerando uma ponte aqui, ó, diretamente para essa outra curva de cá, tá? Ele não está entendendo que tem uma parte mais baixa aqui, tá? Como eu fiz aí mais grosseiramente, geralmente, pessoal, a gente tem então uma outra linha aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Então aqui você terá uma face mais baixa, ó, literalmente, tá, ó. Aí pode até subir essa daqui um pouquinho assim, ó. Aí vocês vão ver então que ele vai criar então agora essa cavidade aqui para nós, ó. Tá bom? Porque eu acabei fazendo meio grosseiro descendo aqui e acabou afetando isso. Tá? Então vamos ver o exemplo, ó. Dois cliques aqui. Aqui, aqui. A de baixo, essa também, esta e esta, tá? Olha, vou clicar aqui na ferramenta, ó. Isso, pessoal, olha lá. Então ele criou, ó, realmente a parte mais baixa, ó, que a gente tem, ó. Tá bom? Um pequeno vale lá, ó, do nosso terreno, tá? Apenas como exemplo, pessoal. Aí isso daqui foi transformado em um grupo, tá? Vamos clicar aqui, ó, pegar o grupo, mover. Então, através lá das curvas de nível, ó, que você trouxe de um projeto de DWG, ó, você tem então lá aquela parte ou trecho, ó, literalmente do seu terreno, tá bom? Então, esta é uma das opções de você criar aí os seus terrenos através aí dessas curvas de nível, tá? Ou seja, elas vão vir flutuando, vão vir literalmente em 3D. Você pode fazer dessa forma aí as malhas ou terrenos, ou também você tem assim, ó, você tem essa outra ferramenta aqui do lado, ó, a partir do zero. O que vai acontecer, pessoal? Olha só que legal. Vai aparecer um lapisinho, e não sei se vocês conseguem ver, aparecem pequenos pontinhos. Aqueles pontinhos, pessoal, são linhas quadriculadas que o SketchUp vai separar para vocês. Aí você vai clicar aqui e vai abrir, então, ó, esses quadradinhos aqui, ó, tá? Olha lá, você vai clicar aqui do outro lado. Então, olha só, o SketchUp, pessoal, ele gerou um objeto como um grupo e ele gerou uma face de um terreno, ó. Tanto é que isso daqui são pequenas faces, ó, já quadriculadas também. Legal? Olha lá, que bacana. Quando você clica aqui na ferramenta, pessoal, ó, você clica aqui na ferramenta, ele mostra o espaçamento, ou seja, esses quadrados, ó, tem 3 metros por 3 metros. Mas você pode pôr menores, por exemplo, ó, vamos dizer aqui que tenha 1 metro. Então, você digita 1, aperta o Enter. A partir desse momento, ó, ele vai gerar quadrados, ó, de 1 por 1. Olha lá, quadradinhos menores, tá bom? Você pode ter uma variação bem grande aí desses terrenos. Então, deixa eu pegar esse aqui e vou deletar para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mover e colocar aqui, ó. Isso. Então, vamos, a partir do zero, vamos colocar aqui e vamos digitar 0,5, meio metro. Então, nós teremos quadradinhos de meio metro. Aí, você vai fazer o tamanho do terreno necessário que você precisa. Ele vai gerar, então, toda essa malha para você, tá bom?
E aqui do lado, ó, diretamente ao lado, nós temos uma ferramenta para fazer modelagem, ou seja, a gente pode subir e descer também esta malha, fazendo aí uma malha bem irregular, tá? Primeira coisa, pessoal, seleciona o objeto, tá? Botão direito, desassocia ele vai demorar um pouquinho para pensar, dependendo do tamanho, ó, de forma que agora você tem, então, quadradinhos e linhas soltas, tá? E aí você vai clicar, então, ó, nesta ferramenta. Quando você clica, pessoal, ele traz por padrão um tamanho de raio 10, tá? Mas você pode alterar, por exemplo, 1,5. O que é esse raio, pessoal? Esse raio, pessoal, é este círculo que aparece, ó, na hora que você passa, então, sobre esta malha. Olha lá, ó, na hora que você passa na malha feita aqui, ó, do zero, já aparece. E aí, o que você faz? Você clica e aí você consegue, ó, através daqueles polígonos, ó, fazer, então, ó, abaixar o terreno ou subir o terreno. Olha aí, pessoal, que legal. Então, você vai carimbando assim, ó, você vai criando pequenas montanhas ou descendo. Então, conforme a quantidade de quadradinhos que você colocar e a quantidade de cumes que você colocar aqui, ó, você terá também, ó, uma malha bem irregular também. Tá? Vou mudar aqui o raio para 5, aperto o Enter, ó, tem agora um raio muito maior. E olha lá, pessoal, que bacana, ó. Então, posso clicar aqui, colocar para baixo, umas partes mais montanhosas, outras mais baixas, ó. Então, conforme o raio que você pôr, ó, 1,5, você tem ali a possibilidade de mexer, ó, nesta malha. Vamos colocar um com 20 metros, ó, bem grandão, olha, pegou quase tudo. Então, a gente sobe tudo isso aqui de uma vez. Olha lá, vou mudar para 10 de novo. E aqui eu abaixo, ó. Então, eu posso fazer um estudo, ó, do meu loteamento, do terreno, ó, literalmente fazendo, então, ó, desta forma aí, ó, as malhas, tá ok? Ó, literalmente, ó, fazendo aí as malhas. E aí depois você pode pegar tudo isso daqui e depois usar, então, a borracha e usar o Shift, ó, e ir apagando essas linhas, ó. Se você apagar, você está só ocultando. Se você segurar o Ctrl, você estará, ó, vamos dizer assim, suavizando também, ó, estas faces aqui. Olha lá que bacana, pessoal. Então, você terá aí um terreno bem suave, ó, e bem legal para você modelar também, tá bom? Bom, logo aqui do lado, pessoal, nós temos essa outra ferramenta, ó, que é a estampar, tá? A estampar, pessoal, ela tem uma função muito bacana. Ela vai gerar aqui, por exemplo, taludes e platôs que você precisa nos seus terrenos. Então, por exemplo, ó, vamos supor que aqui, vamos fazer um retângulo, ó, deixa eu fazer um retângulo aqui. Ó, fiz ele aqui embaixo, vamos fazer uma linha aqui. Vamos dizer, pessoal, que aqui seja a área construída da minha casa, da residência, ó. Tá? Então, eu vou pegar esse objeto, eu vou mover ele, ó, vou mover ele para o alto e vou mover ele para cima do terreno, ó. E um pouquinho mais para lá, tá? Então, essa daqui, ó, é a planta, ou seja, a projeção da minha casa, ou seja, a parte que vai literalmente encostar no terreno, tá? Só que aí eu preciso, então, aplanar o meu terreno, porque o meu terreno está irregular, né? Então, a gente usa estas ferramentas aqui, ó, que no caso é a estampar. Tá, na hora que você clica em estampar, pessoal, aparece a opção equidistância. Essa equidistância aqui, ó, significa o tamanho que você terá, por exemplo, do talude em volta do terreno, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 metro, ó, digito o valor de 1 metro, aperto Enter. Então, o que acontece? Ó, eu clico no terreno, na face, obviamente, da planta, e aí depois, observem que aparece, então, esse contorno vermelho. Esse contorno vermelho, então, é aquele equidistância de 1 metro que eu coloquei, ok? E aí, depois, então, eu clico no terreno. Olha lá o que vai acontecer. Lá embaixo agora, pessoal, então, eu tenho a projeção do meu terreno lá embaixo, e através, ó, dessa setinha para cima ou para baixo, ó, eu crio, então, lá, ó, os taludes, ó, para criar, então, ou desenvolver o meu projeto. Ou a casa vai ficar mais para o alto, ou ela vai ficar mais baixa aqui, ó. Olha lá, pessoal, o que aconteceu. Deixa eu pegar esse objeto aqui, que foi de exemplo, eu deleto, ó. Então, eu posso dizer que a minha casa, ó, vai ser feita exatamente nessa face aqui, ó. Olha lá, tá bom? Perfeitamente plana em um terreno irregular, tá bom? Então, eu posso fazer isso. E aí, dessa forma, com essa ferramenta estampar, tá bom? A outra ferramenta aqui, ó, que é essa daqui, que é a projetar. Você pode, por exemplo, ó, pegar um terreno.
Deixa eu fazer aqui um exemplo, pessoal, um retângulo. Vamos fazer assim, ó. A gente fez isso lá na aula que a gente fez o asfalto, mas eu explico aqui rapidinho para vocês de novo, ó. Então eu tenho uma outra situação. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó, vou subir ele, colocar mais alto. Então eu quero dizer que todo esse trecho aqui, ó, do meu terreno, deixa eu fazer mais estreito que acabou ficando muito largo, né? Vamos fazer assim, ó. Fazer aqui embaixo assim, ó. Então vou dizer que nesse pedacinho do meu terreno aqui, ó, eu tenho um material diferente. Olha lá, então eu vou subir aqui, ó. Pode ser bem alto assim, não tem problema não, tá? Então eu quero que todo o meu terreno lá embaixo tenha, por exemplo, grama. Deixa ele pensar aqui um pouquinho. E vamos colocar então... A gente tem paisagismo aqui, ó. Vamos dizer que ele todo é gramado, ó, todo de grama. E somente um pedaço dele aqui eu vou fazer então de pedra, tá? Então eu uso a opção aqui, ó, projetar. Então eu clico aqui em cima, ó, tá? Observe, ó, seleciona a entidade que deseja projetar aqui e depois eu clico no terreno. Olha lá, então, ó, ele vai gerar aquela linha, ó, perfeitamente irregular naquela face. Eu entro no grupo, seleciono aqui, então vou dizer que esse trecho aqui, ó, não é grama, é pedra. Olha lá, pessoal. Então dessa forma que a gente consegue, ó, criar estampas, ó, em faces irregulares. Olha lá que legal. Então dá para você fazer um trilho de pedra, ou pintar alguma parte do asfalto, ou literalmente colorir alguma face que você queira aí mais irregular, tá bom? Aqui do lado nós temos outras ferramentas bem interessantes, ó. Essa daqui, ó, é adicionar detalhes, ou seja, na hora que você clica em um objeto como esse, ó, uma malha, ele tem várias faces, não tem? Ó? Mas você pode vir, ó, clicar aqui e você adiciona mais vértices, ó. Aí ele vai criando esses vértices. Aí você pode subir e descer ele, ó, literalmente, para dar um detalhamento maior naquela respectiva face que você criou. Apareceu uma bolinha azul, você cria então mais um vértice. Isso daqui é interessante para fazer trabalhos bem específicos aí, ó, de modelagens irregulares. Olha lá que legal. Tá bom? Outro aspecto também, ó, observe que ele gerou aqui, ó, uma face e aqui a outra, ó, e ele criou a linha nesta posição. Mas se você quer ela invertida, aí você tem essa outra aqui, ó, que é a virar aresta. Você clica na aresta respectiva que você quer, ou se você não tiver a aresta respectiva, vai aparecer uma linha azul, tá? Ó, observem aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, em geometria oculta. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma face aqui e outra aqui. Mas suponhamos que eu queira ela invertida. Então, eu clico na ferramenta, clico aqui, ó, ele vai inverter a face para o outro lado, tá bom? Isso é interessante para facilitar, então, aí a modelagem e a aplicação desses outros vértices aqui, ó, que você venha utilizar. Olha lá, tá bom? Então, essas ferramentas, pessoal, aqui, ó, Sandbox e Caixa de Areia são extremamente importantes. Como eu comentei no comecinho da aula, pessoal, são interessantes tanto para criar terrenos como para criar qualquer outra coisa, de repente um lençol, ou sei lá, uma cortina, uma lona. Então serve para todos esses tipos aí de objetos, tá? E aí, conforme você aprendeu na aula de hoje, você tem uma variação muito grande, você pode fazer então aí vários tipos de malhas realmente bastante irregulares, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. A próxima aula, pessoal, aula 42, nós vamos começar a entrar em ferramentas de sólidos. Então tem explicações extremamente bacanas e legais para passar para vocês relacionadas aí às ferramentas de sólidos, que são essas daqui, ó. Tá bom? Aquele grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês aí então na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.